paz do Senhor Jesus, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus abençoe poderosamente a minha irmã, meu irmão, em o nome do Senhor Jesus. Irmãos, passando aqui para trazer informativo concernente à nossa Igreja Pentecostal para Deus e nações. Hoje, sexta-feira, irmãos, a partir das 19 horas, nós estaremos, irmãos, em oração, no grande clamor, com a resposta de Deus. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que é só Deus para trazer a resposta, o milagre, que tanto o meu irmão, a minha irmã, necessita. Tem coisas, irmãos, que o homem resolve, o dinheiro resolve, o médico resolve, mas quando se trata de milagres, só Deus pode fazer, irmãos. E para a glória de Deus, a nossa fé, ela está convicta, irmãos, nesse Deus vivo, nesse Deus que ele não tem só poder, mas ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então fica aqui o meu convite para o meu irmão, a minha irmã, estar juntamente conosco nesta noite na nossa igreja. Endereço: Avenida Corifeu Azevedos Marques, número 3832. Fica a localização da nossa igreja, né, irmãos? Em mais um novo endereço da nossa igreja. Quero aqui, irmãos, agradecer todas as pessoas que têm estado juntamente conosco. Aqueles ofertantes, aqueles dizimistas, voluntários, irmãos, que têm aí ouvido, né, irmãos, a voz de Deus e têm colocado a sua fé em prática. Amém, irmãos? Veja bem, a palavra de Deus diz: quando ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Sabe por que Deus fala assim, meus irmãos? Para que o homem, para que a mulher não pereça, meus irmãos. Quando Deus fala, está falado. Quando Deus dá uma ordem, está dado. Então, meus irmãos e irmãs, esse ministério das igrejas pentecostal para Deus e nações foi uma porta que Deus abriu, irmãos, né? Que Deus abriu para trazer a libertação, para trazer o milagre, para trazer a restituição dos lares da família. Mas é necessário ouvir e colocar, irmãos, a fé em prática. Então, meu irmão, minha irmã, não endureça o seu coração concernente à voz de Deus, concernente à obra de Deus. Os irmãos podem ver que quando Deus colocou Noé para salvar, irmãos, aquele povo, ali Noé já fazendo a sua arca, né? Deus usava ali Noé, irmãos, como instrumento de Deus naquele lugar. Porém, meu irmão, minha irmã, todas aquelas pessoas, eles preferiram endurecer o coração, irmãos, né? E não querer ouvir a voz de Deus. Eles até ouviram, mas eles não quiseram colocar em prática. Há uma diferença, meus irmãos, entre o ouvir a palavra de Deus e de colocar em prática. Então, meu irmão, minha irmã, coloque em prática aquilo que Deus tem falado com você. Amém, irmãos? Os irmãos podem ver que para as coisas de Satanás, para as coisas do mundo, meus irmãos e irmãs, como as pessoas são trabalhadores, né, irmão? Gasta no vício, gastem nas coisas ilícitas, né, irmãos? A Bíblia diz para nós, irmão, ser humano não gastar naquilo que não é pão. Os irmãos podem ver aí, o ser humano, irmão, gasta em tanta coisa, investe em tanta coisa,
do mundo, meus irmãos e irmãs, com seus prazeres. Mas quando Deus chama ele, né, irmãos, para ele também investir no reino de Deus, na obra de Deus, né, logo Satanás se manifesta, né, irmão? Fala horrores. Meu irmão, minha irmã, pela infinita misericórdia de Deus, eu estou já na caminhada do Evangelho há 29 anos, está indo para 30 anos. Irmãos, eu já vi tanta coisa, irmãos, tanta coisa. É claro, meus irmãos e irmãs, que a Bíblia também diz que não é por força e nem por violência, mas, irmãos e irmãs, o orgulho, a soberba, a astúcia, meus irmãos, procede à ruína. Viu, irmãos? Quantas oportunidades, irmãos, Deus dá para o ser humano, como Deus deu na época, né, irmãos, que Noé estava construindo aquela arca, mas eles preferiram ficar ali no mundinho deles, no mundinho do pecado, no mundinho da ingratidão, no mundinho da arrogância, no mundinho da prepotência, né, nas suas panelinhas, né, do que, meus irmãos e irmãs, se render a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que todos pereceram, né? Quando veio a chuva, eles correram, meus irmãos, para a arca, porém eles bateram na arca e Noé disse, olha, eu não consigo agora abrir a porta da arca para vocês entrar, porque agora foi o anjo de Deus que fechou. Então, meu irmão, minha irmã, por que tanta prepotência? Quantas pessoas, irmãos e irmãs, que xinga pastores, xinga a igreja, né, meus irmãos, se transforma num demônio, meus irmãos. Mas quando ele vai no médico, o médico fala assim para ele, ó, a tua doença agora é só um milagre. Agora a gente vai fazer uma cirurgia, mas a gente não pode garantir nada. É nessa hora, meu irmão, minha irmã, que cai a ficha, não é verdade? É nessa hora que cai a ficha, que cai a prepotência. Então, meu irmão, minha irmã, aleluia, Jesus, faz a tua parte com Deus. Ori, canta, labassuriam, balabás. Faz a sua parte com Deus, irmão. Fuja, não empreste o seu ouvido a Satanás. Não, mas faça a sua parte com Deus e está tudo certo. Porque a hora que vier a prova, a hora que vier a luta, a hora que vier a dificuldade, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, Deus vai te livrar, Deus vai te guardar, Deus vai operar milagre, Deus vai fazer as maravilhas acontecer. O problema, meu irmão, minha irmã, que a maioria das pessoas perece nesse mundo, sabe por quê? Deus dá uma vida para ele, irmão. Para eles colocar em prática o que Deus tem falado, eles preferem o caos, eles preferem a picuinha, eles preferem a fofoca, ele prefere ficar ali ouvindo o falastrão, né? E aí, meus irmãos, quando vem a prova, quando vem a luta, já era, viu, irmãos? Porque, meus irmãos e irmãs, Deus livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou. Mas os acusadores de Daniel, os perseguidores de Daniel, irmãos, a Bíblia diz que antes deles caírem lá embaixo, junto com o leão, os leões já tinham despedaçado os seus ossos. Então, meu irmão, minha irmã, vamos fazer nossa parte, amém? Se você tem a fé em Deus, graças a Deus por isso. Se você não tem, meu irmão, minha irmã, Deus me trouxe aqui para dizer para você, busque a fé em Deus. Porque através da fé, salva a sua vida, salva a sua casa, salva a sua família. Como Paulo disse quando ele estava preso, né, irmãos? E Deus mandou um terremoto, e Deus soltou Paulo daquela prisão, e aquele soldado quis se matar, e Paulo falou, não faça isso. E nós estamos aqui, e ele disse, o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Quero dizer a todos os irmãos que nós estamos aí, irmãos, em oração pela vida de todos. Mas, irmãos, vamos colocar em prática a nossa fé diante do nosso Deus, o nosso Pai. Deus abençoe. Ficam todos na paz do Senhor Jesus, irmão.